Oi pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com você um grande milagre que Jesus fez, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que está relatado lá no capítulo 6 de Marcos, a partir do versículo 30, que diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito. E ele lhes disse: Vinde, repousar um pouco, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, Jesus e os discípulos, eles estão exaustos, cansados, do ministério ali, porque eram dia e noite ensinando, percorrendo de cidade em cidade. E Jesus pega os discípulos e chama eles para um momento de descanso, eles sozinhos, só Jesus e os seus 12 apóstolos. E aí, eles pegaram um barco e foram para o outro lado. E pessoal, a multidão reconheceu que era eles. E o que a multidão fez? Rodeou e chegou lá do outro lado antes de Jesus. Antes do barco chegar, eles saíram correndo e chegaram lá. E aí quando Jesus e os apóstolos chegaram lá, já tinha uma grande multidão esperando eles. E assim, aquele descanso, ele era merecido, ele era legítimo, Jesus, ele queria realmente ali descansar com os apóstolos. Gente, mas quando Jesus olhou para eles, ele se compadeceu daquela multidão, porque eles eram como um monte de ovelha que não tinha pastor. E sabe o que foi que Jesus fez? Jesus pegou, ultrapassou os seus limites carnais, do cansaço e tal, e continuou ensinando eles. E aí Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. E sabe o que é que essa pequena introdução desse milagre nos mostra, nos diz? É que o nosso Deus, Ele é um Deus que se compadece de nós. Nesse momento aqui, Jesus, ele estava limitado, porque ele estava, em um corpo, de carne que se cansa, que tem limites e tal. E Jesus ultrapassou os seus limites para nos ensinar, porque tinha se compadecido de nós, os seres humanos. Então, meu querido, hoje, Jesus que está assentado à destra do Pai, ele não tem limite, ele não se cansa, ele não dorme. Ele é inteiramente poderoso para nos socorrer, para nos ajudar, para nos pastorear. Então, meu querido, se nós corrermos a presença de Jesus, como essa multidão correu, e buscar nele, o pastoreio, a ajuda, o Senhor nos ajuda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, a multidão que foi alimentada pelos os pães e os peixes multiplicados, foi essa multidão, a multidão que correu e foi atrás ali daquele barco, com toda a força que ela tinha. E aí, continuando aqui, vamos ver os detalhes desse milagre da multiplicação. Diz assim no versículo 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar e avançado a hora. Despede-os para que, passando eles pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, aqui é deserto, já está anoitecendo e tal, então despede eles, o Senhor já ensinou, porque aí eles vão embora e compram alguma coisa ali quando chegar na aldeia. E aí o que é que Jesus fez, Os discípulos levaram uma situação difícil e Jesus, ele ouviu eles, mas ele respondeu de uma forma que eles não esperavam. Olha o que é que Jesus respondeu para eles:
Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Então, gente, Jesus, ele pegou e falou assim: não, por que vocês não alimentam essa multidão? Né? Gente, Jesus, tudo que ele fazia, ele estava ali ensinando, ele estava ministrando, ele estava provando os discípulos. E quando ele fala assim, por que vocês não dão? Ele queria ver a reação dos discípulos. E a reação foi: Jesus, a gente não tem esse dinheiro todo para alimentar essa grande multidão. E aí, Jesus pega e fala assim, no versículo 38, quantos pães tendes? Vão ver, né? Jesus pega e fala assim, quantos pães tem aí? Procura na multidão, quem tem pão aí, né? E aí, eles foram. E sabendo eles, o responderam, né? Nós temos, Jesus, 5 pães e 2 peixinhos. Gente, eu imagino que entre os 12, né, tinha Mateus. E Mateus, ele era coletor de imposto, ele era um publicano antes de começar a seguir Jesus. E ele mexia com dinheiro. E eu fico imaginando aquele Mateus, né, que era um cara que mexia com cálculo, ele falando assim, meu Deus do céu, Jesus mandando a gente ver, e ele trazendo, né, a resposta, 5 pães e 2 peixes, isso não vai dar para nada. Mas Jesus, ele traz, e ele arma, né, ele planeja toda aquela situação com um propósito, de revelar o poder dele para aqueles 12. Né? Aquele momento ali foi muito mais para ensinar os 12 do que para ensinar a multidão. E o que acontece, né? Continuando no versículo 39. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Então, Jesus pegou aquela multidão e ordenou que eles ficassem sentados em grupos, né? Um grupo aqui, um grupo ali e tal. E ficou todo mundo sentado. Gente, e como é que estava a mente dos discípulos, dos 12? O que é que eles estavam esperando? Gente, eles deviam estar, assim, imaginando o que é que vai acontecer aqui, né? E aí, continuando aqui, né? Tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e partindo os pães, deu-lhes aos discípulos para que os distribuíssem e por todos repartiu também os peixes. E aí todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Então, meu querido, Jesus, ele primeiro se compadece da multidão e, né, rompe ali o seu cansaço e ensina aquela multidão e pastoreia aquela multidão. E aí depois os discípulos trazem a situação difícil, Jesus não, porque vocês mesmos não alimentam essa multidão. E os discípulos, Jesus, nós não temos dinheiro, nós não temos nada. E aí Jesus pega e fala assim, vão ver o que vocês têm aí. Sonda a multidão e traz para mim o que a multidão tiver, o que tiver de alimento. Sabe, meu querido, isso mostra que o nosso Deus, Ele quer o pouco, né? Quer que a gente entregue o pouco. Tem um versículo que fala assim, seja fiel no pouco, né? Para que você seja colocado no muito. Então, ainda que eu e você, nós tenhamos pouco, sabe? A nossa vida talvez tenha muitas limitações, a gente tenha pouco ali para apresentar para Deus. Mas o que Deus quer é que a gente apresente esse pouco com fidelidade a Ele. A gente deve levar o nosso pouco a Deus sempre,
porque as mãos de Deus são mãos poderosas para multiplicar. Então, os discípulos levaram um pouco para Jesus e Jesus recebeu. E daquele pouco, Jesus ergueu os olhos para o Pai, né, para os céus, agradeceu e o milagre aconteceu. Então, esse milagre, ele fala disso, né? De que o nosso Deus, ele pega o nosso pouco e ele multiplica e faz grandes coisas, extraordinárias coisas. E também nessa passagem, eu vejo que o nosso Deus, ele sempre está provando a nossa fé. Gente, Deus, ele não tenta ninguém, mas ele nos prova, né? Deus, ele prova a nossa fé. E a Bíblia diz que nós temos que ter alegria quando a nossa fé é provada. Porque no momento que Deus prova a nossa fé, dependendo da nossa resposta, nós seremos aprovados e nós subiremos de nível. E nós vamos experimentar coisas grandes em Deus. Então, Jesus, ele provou ali os discípulos, né? E os discípulos tiveram uma reação ainda natural, carnal. Mas, mesmo assim, os discípulos obedeceram. Foram atrás ali dos 5 pães, dos 2 peixes, organizaram a multidão, né? E quando Jesus ergueu ali os olhos e abençoou o alimento, e Jesus mandou eles distribuírem, sabe? Eu creio que quando Jesus ergueu os olhos e abençoou e tal, eu não acredito que começou a multiplicar pão assim, um monte de pão e peixe, não. Eu creio que conforme os discípulos iriam levando a comida, mais comida ia aparecendo. Sabe, conforme eles acreditaram que aquele pouquinho de alimento alimentaria uma grande multidão, o milagre foi acontecendo. E pessoal, isso é muito de Deus, sabe? Conforme a gente obedece a Ele, o poder de Deus vai agindo na nossa vida. Deus, ele é assim, debaixo da obediência a Ele, os milagres acontecem. E a Bíblia fala que recolheram, né, o que sobrou de pão, de peixe, de comida, sobraram 12 cestos cheios. Exatamente o número dos discípulos, dos apóstolos. E eu vejo, sabe, Deus mostrando ali para cada um, né? Levanta aí, pega esse cesto na tua mão e veja que eu multiplico e faço as coisas em abundância. Para cada um de vocês eu provo a minha abundância. Sabe, e Deus nos chamou para viver uma vida e uma vida em abundância. Então, meu querido, que você entregue, sabe, hoje, nesse momento, nesse 2024 que está iniciando, que você entregue o seu pouco, mas o seu pouco em fidelidade a Deus. Entrega nas mãos dele, entrega para ele e deixa o Senhor operar na tua vida. Seja obediente, sabe, nesse novo ano, se coloque no lugar de obediência. Ainda que você não entenda, ainda que seja difícil, seja alguém que obedece a Deus, que procura viver por princípios. E o Senhor vai fazer o milagre na sua vida, na minha vida. A abundância de Deus vai chegar na nossa vida. Então, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva.